Ô pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos aí ao curso, bem-vindos à parte de História. Meu nome é Daniel e eu vou ser o responsável por guiar vocês nesse caminho aí pela História. Eu tenho uma abordagem um pouco diferente assim quanto à História, mas eu vou tentar passar os pontos que são mais importantes e os que caem na prova da SpaceX. Conheço bem ela e vou ajudar vocês ao máximo aí para conseguir a maior nota possível. Beleza? Vamos lá. Feudalismo. Esse é o nosso primeiro assunto, nosso assunto introdutório. O feudalismo ele se inicia na Idade Média, mas precisamos entender o quê? O feudalismo é um processo complexo. Ele não acontece assim do dia para noite. Vamos juntar todo mundo e criar um feudo. Não é assim. Existem dois grandes atores que geram, como se fossem os pais do feudalismo, que é o Império Romano do Ocidente e os povos germânicos, mas mais especialmente assim os francos, no caso, né? Porque eles são um povo em particular que eles carregam um peso maior. Mas basicamente são os germânicos e o Império Romano do Ocidente. Então vamos lá. Tá. O Império Romano. O Império Romano, eu trouxe aqui um resuminho aqui, não é nada muito importante de agora aqui, mas vocês precisam entender isso, porque são coisas que vão repercutir lá pra frente, quando a gente for entender o Império Romano do Ocidente. É o maior império de sua época e um dos maiores impérios do mundo, de todos os tempos. Então, o Império Romano do Ocidente, o Império Romano, na realidade, o do Ocidente, enfim. Mas o Império Romano, por si só, ele é muito, muito vasto. E isso vai causar diversos problemas para ele. Assim como, na realidade, todos os impérios muito grandes na história acabam sofrendo com isso. Ter uma porção de terra muito grande demora muito trabalho. E Roma não vai ser diferente disso. Não vai ser diferente disso. Um outro ponto importante que a gente precisa saber é, em 380 d.C., se torna cristã. Roma se torna cristã. O Império Romano, no geral. Né? Com Teodósio, o Edito de Tessalônica, você passa a tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Isso tem um peso muito grande. Por que tem um peso muito grande? Roma foi um dos maiores perseguidores da religião cristã, se não o maior. Então, você passar de ser o maior inimigo para ser o maior apoiador de uma causa é uma coisa muito, muito importante, sabe? Principalmente com o peso de Roma. E o Império Romano, que a gente vai deixar, que está escrito aqui, dura até o ano de 476 d.C. Isso é o Império Romano do Ocidente. A gente vai entender que depois o Império Romano ele se divide em duas partes, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. E quem vai cair em 476 d.C. vai ser o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente vai permanecer pelo menos mais uns 1000 anos aí, beleza? Então, a gente vai entender o que gerou a queda do Império Romano do Ocidente. Crise do Império Romano. Vamos lá. Razões da queda do Império Romano. E a gente tem várias razões, mas dentre elas a gente tem as mais importantes que são as que estão citadas aqui. E é que você precisa para saber qual é o contexto disso e qual é a herança disso, porque elas carregam heranças. Roma tem um legado muito grande para nossa história e essa herança vai se repercutir diretamente na Idade Média. Ok? Então vamos lá. Pax Romana. Lembra que eu citei agora há pouquinho que Roma tinha um império muito grande, um território muito vasto? Então, isso é um problema. Por quê? Quando você tem um império muito vasto, como o caso de Roma, você tem uma história por trás dele. Qual era a história basicamente por trás de Roma? Quanto mais territórios ela tem, mais dinheiro ela tem, maior o exército dela, maior a influência dela. Então é como se fosse uma roda de um carro e que não podia parar, um motor que não podia parar. Se o expansionismo romano parasse, Roma parava junto. E a Pax Romana é basicamente isso. É quando os generais viram e falaram, ok, a gente tem um pedaço de terra muito grande agora, nós dominamos quase toda a Europa, precisamos parar e nos reorganizar internamente. E obviamente parece uma boa ideia de início e tal. Só que hoje em dia a gente sabe que não é uma ideia muito boa. Principalmente que você perde sua principal fonte de renda. Imagina, você tem sua casa, você tem uma vida luxuosa e você perde sua principal fonte de renda. E continua mantendo o mesmo estilo de vida. Então, esse vai ser o efeito a seguir. A crise econômica de Roma. Roma, para. Tranquilo. E antes mesmo de parar, Roma já estava passando por alguns problemas. Mas é um melindre um pouco menor isso aí que a gente não vai querer entrar. Mas vamos entender. Roma para. Perde sua principal fonte de renda. Mas os imperadores continuam gastando rios de dinheiro. O exército, a legião romana, continua sendo gigantesca. Ou seja, você gasta muito e tem pouca arrecadação.
Qual é o efeito disso? Então, crise econômica. A crise econômica também se dá por alguns outros fatores que, por exemplo, a impressão de moeda. Roma foi um dos primeiros lugares do mundo que achou, ué, está faltando dinheiro, por que a gente imprime mais? E aí Roma foi um dos principais pilares da inflação no mundo. Nossos primeiros estudos com inflação são com o Império Romano. Mas isso é só um detalhe. Instabilidade política. Bem, imagina você tá na sua casa, você perde sua principal fonte de renda, você já gastou quase todo o dinheiro que você tinha, o clima não vai ficar tranquilo. Convenhamos, o clima não vai ficar dos melhores. Então, isso gera uma instabilidade política em Roma. Guerras civis, o povo está com fome, o povo tem necessidades básicas, e basicamente isso não foi uma preocupação dos imperadores, não. Então acaba que gera uma instabilidade política muito grande. E a instabilidade política mesmo, o que gera, sem ser as guerras civis, mas quem depõe os imperadores, vem do fator que está conectado logo abaixo, que é a anarquia militar. Essa anarquia militar, ela é uma questão um pouco mais complexa do que aparece aqui, mas vamos citar ela de uma maneira assim. A anarquia militar é basicamente assim, os generais das legiões, eles eram figuras extremamente queridas pelos seus guerreiros, pelos seus soldados. Então eles tinham muita influência, eles tinham muito poder. Então eles podiam simplesmente depor algum imperador que eles não tivessem afim. E, na realidade, muitos dos imperadores são ex-generais. Alguns, na realidade, né? São ex-generais. Então a gente vai passar por esse processo aí da anarquia militar, que é uma coisa bem presente, na realidade, até em Roma, mas, enfim. Seguimos para o outro ponto agora. Cristianismo. Bem, Roma era um dos maiores perseguidores do cristianismo. Mas antes de Roma se tornar ter o cristianismo como religião oficial, Roma tem um sistema onde o líder máximo deles, ele tem uma figura divina, ele é rei. Por que ele é imperador, no caso? Porque ele é escolhido pelos deuses, ele é quase um deus na Terra. Então ele tem essa figura mística por trás dele. Quando você traz o cristianismo e aquela ideia de Jesus Cristo, seu Filho do Senhor, e Pai, Filho e Espírito Santo, o imperador fica fora disso. O imperador não é Jesus Cristo. Então o imperador, a divindade do imperador passa a ser questionada naquela época. Isso é um problema bem sério, porque a principal fundamentação do governo dele está por base dessa divindade. Então você pôr isso em jogo, você meio que está puxando o tapete dele. Mas tem uma contrapartida, que é a humildade cristã. Ela é um fator muito importante que os imperadores vão acabar se aproveitando dela. A humildade cristã, de uma vida humilde, voltada para Deus. Mas isso não é o mérito aqui, mas os imperadores vão sim se aproveitar um pouco do cristianismo. E um dos principais fatores, mas que era inevitável e que ia acontecer, era a divisão do império. Quando tem a divisão do império, é uma coisa bem complicada, porque a parte onde é o Império Romano do Oriente, ela começa a se desenvolver bem, e ela vai se manter praticamente sozinha. E ela acaba desenvolvendo, principalmente depois do cristianismo, seu próprio cristianismo, eles começam a... Assim, eles primeiro se dividem entre dois impérios, e depois eles se dividem entre duas religiões. Entre a Igreja Apostólica Católica Romana e a Igreja Ortodoxa, da Igreja do Império Romano do Oriente. Então a gente vai ver que a parte do Oriente, então, a gente vai estudar mais lá pra frente, mas eles se dão bem até por muito mais tempo. E se mantém bem. Só que você repartir o seu império, principalmente depois que ele já está em pedaços assim, é algo bem problemático na realidade. Então, e tem um detalhe aqui que é mais questão de curiosidade mesmo, é que muito você vai ver que Roma é a principal capital, principalmente Roma é a capital do império, mas quando você vai ter a queda do Império Romano, Roma já não é a capital, mas tem algum tempo já. A capital passa de Roma para o que a gente hoje conhece como Milão, e a última capital do Império Romano é Ravenna, quando o último imperador é deposto. Então, é só uma curiosidade mesmo, mas não, Roma só tem sua importância resgatada um pouco mais lá na frente. Roma ainda vai ser o principal ponto referenciado ao Império Romano, mas é mais lá pra frente. Fim do Império Romano do Ocidente e as invasões bárbaras. Bom, as invasões bárbaras dão o ponto final no Império Romano do Ocidente. Quem são os bárbaros? O que acontece? Vamos lá.
Quem são os bárbaros? Os bárbaros eram basicamente todo qualquer povo que não tivesse sobre a alçada, sobre o domínio do Império Romano. Então eles eram ditos bárbaros, porque eles não estavam civilizados como o povo de Roma, eles não eram cidadãos quase. Então, estava errado. Foi violento, eles eram bárbaros porque eles eram... Hoje a gente tem essa figura, né, do bárbaro ser alguém violento, até mesmo dos jogos, das coisas. Mas as invasões bárbaras, no geral, não foram tão violentas assim. Na realidade, elas aconteceram de uma forma bem gradual e bem inteligente. Os bárbaros começaram a integrar as legiões romanas. Ou seja, você começou a trazer o inimigo para o seu próprio exército. Ficando muito mais fácil de você depor depois. Então, foi uma situação bem diferente do que a gente pensa. Aí tem aqui, eu dei uns exemplos dos ostrogodos, dos francos na Gália, os visigodos na Espanha, anglo-saxões na Inglaterra. Esses povos germânicos, eles têm características próprias bem específicas, são vários povos germânicos. Alguns vão vir depois, e, por exemplo, os lombardos, na região da Itália. A gente vai ver alguns outros povos que eles brigam todos entre si, na realidade, não há uma paz generalizada entre eles. Mas os mais importantes que a gente vai ver, o mais importante que a gente vai ver é o Império, são o Reino Franco, né? O dito Reino Franco, que depois vai vir o Império Carolíngio, enfim. O Reino Franco, bem, o Reino Franco, ele é bem complicado, assim, da gente... Assim, se você olhar pelo espectro da história, não faz muito sentido os francos terem tomado esse protagonismo tão grande. Por quê? Eles eram mais afastados de Roma e eles eram bem descentralizados. Mas vamos entender aos poucos como é que os francos foram parar ali. O Clovis une as tribos francas em 480. Em 496, o mesmo Clovis se converte ao cristianismo. Ou seja, nós temos os principais, o principal povo germânico unido naquele momento, em 480. Esse mesmo povo se torna cristão. E eles se tornarem cristãos e eles trabalharem depois para a Igreja Católica vai trazer uma vantagem imensa para eles. Porque lembrando, a gente vai entrar num período da Idade Média onde a Igreja Católica manda e desmanda. Então, você está ao favor deles, você está junto com eles, ter o apoio deles, é de suma importância, assim, você ter o cara do jogo ao teu favor. Tudo bem? O Reino Franco, depois de unido, ele se divide em 3 partes, né? A Austrásia, a Neustria e a Borgonha. E ainda tem o reino dele, que é o reino autônomo, a região autônoma da Aquitânia, mas a gente não entra muito nesse ponto, não. O que a gente precisa saber do Reino Franco? O major-domos. O que são os major-domos, os mordomos? Muitos lugares, muitos autores dizem que são os prefeitos das regiões autônomas, das regiões divididas. Alguns dizem que são o primeiro-ministro. Tem algumas divergências contra isso. Alguns livros você encontra um prefeito, outros primeiro-ministro, mas eles eram quem? Os majordomos. Os responsáveis administrativamente pelas regiões. E então, a gente vai ver que o principal majordomo que a gente vai ter é o Carlos Martel. A gente vai ter essa questão dos reis indolentes, são porque reis das regiões autônomas, eles realmente têm essa questão bem de descentralização bem forte entre eles. E o Carlos Martel, que a gente vai estar aqui já na dinastia Merovingia, que a gente não vai entrar muito no meio da dinastia Merovingia, porque a dinastia Merovingia, ela basicamente, ela vai dar, como posso dizer? Ela vai ser a transição pra gente para a principal dinastia, a dinastia Carolíngia. Na dinastia Merovingia vai acontecer uma coisa importante para o feudalismo, para o nosso entendimento de feudalismo, que é a relação do comitatus e do benefício. A relação do comitatus e do benefício surge com o Carlos Martel. O Carlos Martel vai dar início a isso, que é da dinastia Merovingia. Mas vamos lá, vamos entender. O que está acontecendo e como é que vai surgir essa importância? Uma peça importante desse tabuleiro que a gente falou aí, dos romanos, dos germânicos, que estavam nesse tabuleiro, mas a gente não citou ainda, são os árabes. É a expansão árabe. No século VII, a gente vai ver que vai surgir uma pessoa bem importante para a história, que é o Maomé. Sim, o Maomé, ele surgiu no século VII, e o Maomé, basicamente, vai ser o responsável pelo início do islamismo. Ele cria o islamismo,
E na doutrina islâmica da Guerra Santa, eles vão expandir. Eles vão passar ali pela África, toda a região da Tunísia, ali do Egito, e vão chegar ali no Estreito de Gibraltar. No Estreito de Gibraltar, eles vão olhar e falar assim, vamos atravessar isso aqui. E quando eles atravessam ali, eles vão de cara com a Europa, com a região onde a gente chama da região da Península Ibérica. E vão criar os califados lá, que são os governos teocráticos dos islâmicos. E vai ter o Califado de Granada, e assim por diante. Que vai demorar tanto. O Califado de Granada só vai ser desfeito em 1492. Lá na Guerra da Reconquista. Muito tempo depois. Então, esses caras entram na Europa e eles vão simplesmente dominando tudo que podem. Aí, um tal de Pepino de Heristal, que é uma figura bem importante, ele vira e fala assim, pessoal, seguinte, tá vindo uns caras aí que eles vão tomar conta de tudo. Estão invadindo ali, já invadiram a região da Península Ibérica ali. Não sei se eles chamavam. Não acredito que eles chamavam de Península Ibérica, mas tudo bem. E aí a gente vai precisar barrar esses caras. E aí ele une, mais uma vez, essas regiões divididas sob o domínio o comando do Major-Domus Carlos Martel, que é o seu filho. E o Carlos Martel, na região onde a gente chama de Poitiers, ali, ele vai simplesmente barrar o avanço dos árabes. Ele vai barrar essa expansão árabe. Ou seja, ele não vai expulsar esses caras. Como eu disse, os árabes só vão sair dali em 1492, na Guerra da Reconquista, na região de Granada. Ele só vai barrar com que eles passem por toda a Europa. Então, o Carlos Martel, ele vai ser um principal pilar dessa situação de barrar os árabes. Mas tem lembra que eu falei que das relações do comitatus e o benefício? Então, o comitatus é basicamente o compromisso que você tem, a fidelidade do chefe e seus guerreiros. E o benefício é você ganhar terras. Então, você fez um negócio, você ganha terra em troca. Fiz um favor, um trabalho e ganhei terra em troca. Isso surge com o Carlos Martel. O Carlos Martel fala, basicamente, ele era um líder militar bem forte. Ele falava, ó, eu não aceito que vocês me traiam, se vocês me traírem eu vou lá e mato vocês, ó, decapito a cabeça de vocês. Então é inaceitável qualquer tipo de traição da parte de vocês. E o Carlos Martel, como eles já eram cristãos, lembra? Eles já eram cristãos, a igreja achou incrível. Como assim, cara? Você barrar a expansão muçulmana? Pô, isso aí é ótimo. E aí isso vai ter umas consequências muito boas para os francos lá para frente. E aí a gente vai entrar no neto de Carlos Martel, que é uma figura bem importante, e que alguns livros dizem que ele que dá o início à dinastia carolíngia, que é o Pipino Breve. O Breve vem porque ele era pequenininho, e aí dizem que era por isso que era Pipino Breve. E aí o Pipino Breve, ele vai ser o responsável por uma expansão territorial, já dando início à dinastia carolíngia, que é uma expansão territorial imensa. Ele conquista toda a simpatia da igreja e ele passa a ser apoiado pela igreja. Tem a questão dos estados pontifícios que são conquistados pela igreja, são estados oficiais, terras da igreja, como se fossem mais estados sagrados da igreja, que hoje em dia o mais famoso que a gente tem hoje é o Vaticano, e a gente só tem o Vaticano, mas a igreja tinha várias terras. E isso vai ser ótimo, não exatamente só para o Pipino Breve, mas sim para o principal sucessor do Pipino Breve, que vai ser Carlos Magno. Bem, Carlos Magno é uma figura bem conhecida por todos aí, mas a gente não vai entrar no mérito do Carlos Magno em si, quanto pessoa. Podia até ser, ele tem uma vida bem peculiar, ele é uma pessoa bem importante. Mas o Carlos Magno, ele tem uma importância gigantesca na história. O Carlos Magno é um colosso da história. E a gente vai entender mais ou menos o porquê. O Carlos Magno, no dia 25 de dezembro do ano 800 depois de Cristo, ele vai ser coroado, né, pela Igreja Católica, imperador dos povos germânicos, em 800 depois de Cristo, pelo Papa Leão III. O que isso significa? Basicamente, o Carlos Magno pensou, nós vamos refundar Roma, o novo imperador do Império Romano do Ocidente. E aquela ideia, isso que depois, curiosidades à parte, o Mussolini vai tentar fazer depois. Mas não é esse caso, mas o Mussolini tenta fazer isso depois. Mas ele é nomeado imperador dos povos germânicos, novo imperador de Roma. E aí, durante o seu período, todo o Império Franco vive seu auge. É o auge tanto intelectual, tanto cultural, tanto territorial. Então, eles realmente
conquistou a zorra toda. A gente tá vendo aí as regiões conquistadas por Carlos Magno. E olha, ele tem um trabalho bem grande, assim. Mas. Em 806 ele tem o primeiro equívoco, mas ele tem um motivo. Em 806 acontece o Tratado de Verdun, que ele divide todo o império dele em 3 partes, entre os 3 filhos, entre os 3 netos dele. Tem um detalhe. O Império Franco sempre teve uma tendência de descentralização. E essa tendência de descentralização é uma herança que vai ser trazida para o feudalismo. Que a gente precisa entender isso. Essa tendência de ter vários poderes, de várias instâncias, acaba sendo uma questão que vai ser trazida para o feudalismo. O território do Carlos Magno era tão grande, do Império Franco era tão grande, que ele precisa de alguns cargos públicos para administrar isso. Então ele vai cada vez mais delegando poder a outras regiões. Ele vai delegar poder. Então, após a morte dele, o filho dele vai assumir, o Luís Piedoso, e ele era um cara bem complicado. O Luís Piedoso a gente tenta não entrar muito no mérito dele, mas já está partindo no declínio carolíngio. E aí, depois em 987, ou seja, 180 anos depois da coroação dele como imperador dos povos germânicos, o Luís V morre e o Hugo Capeto ele assume essa pecha. Ele é o conde de Paris, ele assume e dá fim à dinastia carolíngia, ok? Então a gente entendeu o que é o Império Romano do Ocidente, os francos. A gente pincelou mais os francos, a história dos francos é bem extensa, tanto a crise do Império Romano do Ocidente também. Mas a gente precisa entender também que os francos, eles atravessam o feudalismo. O feudalismo é do século V ao século XV, a Idade Média. É 5 e 15. Então, a gente precisa entender que essa situação dos francos, principalmente aqui, a gente está vendo já século IX, com Carlos Magno, a gente já está na Idade Média, já está no feudalismo. Mas como é que acontece essa transição para o feudalismo? Aí a gente vai entrar nos elementos, que são os elementos da formação do feudalismo. O que acontece? Assim que os germânicos invadem Roma, as pessoas de Roma vão começar a sair de Roma. E as pessoas que têm dinheiro, elas vão pegar seus pedacinhos de terra e vão formar verdadeiras fortalezas, verdadeiros centros de defesa contra esses germânicos. Só que aí você imagina, pô, e o pessoal, os plebeus e tal? Então, eles não têm esse dinheiro de formar fortalezas, mas alguns tinham uns pedaços de terra. E aí como é que eles chegam? Eles vai chegar lá pro cara e falar assim, pô, bate ali na porta do Patrício, e fala, pô, cara, então os germânicos estão vindo aí, eu não tenho muito o que fazer, eu só preciso que alguém me defenda, tu pode pegar minha terra e ficar pra você, eu só preciso que você me defenda. E aí os caras falam, tá, tudo bem, vem pra cá, você vai trabalhar pra mim, vai ser meu servo, e aí a gente vai ter essa relação, você não vai ter muito privilégio, mas tu me deu sua terra, eu vou ficar com ela, com todo bom grado do mundo, e aí a gente vai, eu te defendo, beleza? Beleza. E aí a gente vai entrar, a gente está vendo aqui a formação do feudalismo, tem esse benefício, um comitatus, que são os elementos germânicos e tal, e aqui tem os elementos romanos. O que a gente precisa entrar aqui é o seguinte, que a gente vai analisar primeiro, essa questão do colonato, fixação do colono à terra. Ela é um elemento bem importante, bem importante. Quando eu citei que o cara vai ficar com a terra lá, que ele te dá terra em troca de proteção, isso tem um outro nome, que é... Ai, caramba.